Pessoal, Bom, seja bem-vindo aí a mais um webinar da Populus. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre do senhor Zente. O Zente, para quem não esse- conhece, é o nosso representante da Control Up aqui no Brasil, tá? Eu sou o Lucas, tá? Faço parte aqui do time da Populus de especialistas de Control Up. Estou aqui com o Matheus também, é o nosso coordenador da área de Customer Success aqui da Populus, e também é especialista Control Up, tá? Hoje a gente está com um tema bem importante, né? Muito importante para as empresas, relacionado a custos, a disponibilidade e também a experiência, né, de todos os colaboradores, aqueles que estão acessando o ambiente, que estão participando, de uma call do Teams, até também quem gerencia o ambiente, né, com os monitoramentos sintéticos, tá? Então hoje a gente vai falar de Scout Bees, tá? O Scout Bees, ele é o nosso monitoramento sintético aqui na Control Up, né, um dos produtos que contempla ali toda a área, né, de experiência do colaborador, de disponibilidade dos ambientes, tá? E também a gente vai estar falando um pouquinho de Teams, que é uma novidade aí da Control Up, um serviço novo que vem trazendo para a gente uma visibilidade muito grande da empresa em si que está utilizando ali o Teams, que está fazendo chamadas, de como está sendo essas chamadas, toda a disponibilidade, experiência também de quem está fazendo as chamadas e como está sendo tratado isso dentro da organização, tá? Eu vou deixar aí com o Zente, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre Control Up, sobre Teams, o monitoramento, e é isso aí. Bora, Zente, com obrigado a você. todos. Me escutam bem? Tá tudo tranquilo? Tudo Eu tenho que tranquilo. ficar perguntando, desculpe pessoal, é que eu estou bem remoto hoje e estou em condições desfavoráveis, então eu peço desculpas desde agora, mas vamos lá. Um bom dia a todos, muito obrigado, Tarifa, pela apresentação. Como ele falou, eu sou da empresa ControlUp, uma empresa americana especializada em fazer monitoração, help desk, eh, resolução de problemas de ambientes, etc. Nós vamos falar um pouco sobre o que a gente faz aqui. Nós, na verdade, trabalhamos com algo que se chama, foi definido pelo Gartner, que é a experiência digital do colaborador, DEX, que é Digital Experience. Na verdade, eles falam que é Digital Employee Experience. Ou seja, como eu posso melhorar a percepção do trabalhador, do colaborador. A gente tenta não usar em português a palavra usuário, porque ela denota outras coisas, mas por causa de muitos anos que eu trabalho com isso, eu às vezes tento falar usuário, vocês me desculpem, mas é mais colaborador, funcionário, porque na verdade é o seguinte, tem muitas ferramentas que fazem um tipo de monitoração que é mais voltada a equipamentos, que é mais voltada ao hardware, e a gente é mais voltado à qualidade de trabalho, porque no final do dia, o que importa é como o funcionário está trabalhando. Se ele está trabalhando bem, se ele está tendo um sinal de Wi-Fi bem, como está sendo a sua latência, como está sendo a demora ou não, é isso que importa, como ele trabalha, como eu posso dar mais frutos para ele, como eu posso melhorar e utilizar 100% os recursos que eu comprei, que eu adquiri. Isso que então é que a gente vai trabalhar. Essas são as sessões de trabalho. Nós já fizemos em outras palestras outras sessões dessas. Então aqui eu vou dar só uma revisão do que é para entrar no tema. Então, colaboradores, eles esperam que ter uma experiência legal da tecnologia. Quando a gente fala sem atrito, ele não quer ficar brigando com a tecnologia, ele quer pegar, ligar e funcionar. Como se fosse o telefone, como se fosse um fogão que liga o gás, como se fosse uma torneira que sai água. Ele quer que funcione, ele está pouco se lixando se aquele negócio tem o que está por trás disso, o que leva aquilo a funcionar. Ele quer que aquilo funcione. Então, esse é o problema. Nós temos que fazer com que aquilo funcione e que dê para ele a melhor tecnologia possível. Não sei se ficou claro por enquanto, mas é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que a tecnologia trabalhe para a pessoa. Tá certo? Perfeito, gente. Perfeito. Ok. Desculpa, eu tenho que ficar perguntando só porque às vezes o sinal aqui não fica legal e eu preciso saber se estão
me escutando. Então, aqui... Bom dia. Estou conseguindo aqui, paciência. Bom, então aqui as equipes de TI, elas entregam a melhor tecnologia que tenham para que sejam produtivas. As equipes de TI, elas se matam, elas trabalham adoidado, mas sempre é voltado mais ao hardware, é voltado mais à tecnologia. Eles não têm ferramentas que veem a produtividade dos funcionários. Então, a pergunta é, você sabe se você está atendendo às expectativas? Porque, às vezes, você está se matando do teu lado de tecnologia, mas você não vê, você não está do lado da pessoa para saber se realmente ela está usufruindo bem. Você pode falar, olha, eu estou com a tecnologia XYZ, que é fantástica, me deu milhões de reais que eu gastei, que implementei, você deve estar fantástico. O cara fala, não, não está funcionando. Não, eu estou com latência. E o que é o chato é que quando ele fala isso, ele fala, olha, na quarta-feira passada eu tive problema. Olha, na segunda-feira eu tive problema. E você não fala, mas por que você não me falou isso hoje? Só que ele nem fala para você, ele fala com o teu chefe, fala com o seu diretor, e aí a coisa vai para cima, né? Então, as ferramentas que nós temos, elas querem fazer o seguinte, mensurar e melhorar a qualidade das interações que essas pessoas estão tendo com a tecnologia no seu ambiente de trabalho. E a nossa plataforma, que a gente fala que é a plataforma de gestão, ela trabalha, ela suporta qualquer estilo de trabalho digital. O que é um estilo de trabalho digital? Quer dizer, ou você trabalha com endpoints físicos, que já está em inglês, mas são endpoints, são os equipamentos que você está trabalhando, a ponta final, ou você está trabalhando com VDI ou Desktop as a Service, como, sei lá, um Citrix, Horizon View, Microsoft AVD, seja lá o que for. Ou você está com software as a services, ou aplicações web, ou você está com ferramentas que a gente chama de Unified Communications, comunicações unificadas, que é tipo Teams, como estamos trabalhando agora, que é tipo Zoom, que é tipo GoToMeeting, que é tipo Webex, seja lá o que for. Que estão sendo hoje em dia cruciais essas ferramentas. Hoje em dia essas ferramentas são as ferramentas que a gente mais utiliza em ambientes de trabalho. Tá certo tudo por aqui? Perfeito. Certo. Então, o que a gente faz? As nossas ferramentas vão coletar os dados dos colaboradores, sentimento deles, e a gente vai trazer isso, traduzir isso por métricas que são do ambiente de trabalho em qualquer lugar mesmo. Pode ser em qualquer lugar, no edifício onde está todo mundo trabalhando, como pode estar no edifício do lado, como pode estar até na sua casa e pode estar em milhares de quilômetros. É realmente qualquer lugar. E a gente monitora em tempo real. Essa é a nossa grande diferença entre todos os outros que a gente conhece. A gente faz medições e no VDI, DAS, por exemplo, esse que está em amarelo, a gente faz medições de 3 em 3 segundos. A gente tem aproximadamente 1.100 métricas que a gente coleta e a gente coleta essas métricas de 3 em 3 segundos. Então, nós somos realmente real time. E a gente armazena essas métricas por um ano. E aí, se alguém chega para você e fala, eu tive problema na segunda-feira, eu tenho condições de pegar as métricas, traduzir isso para gráficos e mostrar para ele exatamente, ou para você, exatamente o que estava acontecendo na segunda-feira às 10 da manhã, o que acontecia com essa pessoa, e eu consigo saber, ele teve um problema de memória, ele teve um problema de disco, eu tive uma interação com aquela aplicação que não estava funcionando. Eu consigo recuperar através dessas métricas que eu coletei. Então, a gente monitora em tempo real e a gente pode testar antes do que aconteça. Eu posso ficar testando proativamente todas as tecnologias. O que nós vamos mostrar hoje é justamente como mostrar essas tecnologias proativas, que a ferramenta ela tem um nome, chama ScoutBiz, que foi o que o Tarifa já tinha mencionado, que é o que está em laranja. E a gente vai depois falar um pouco sobre o Unified Communications. Então, o que nos interessa é saber como está a performance, a utilização, a disponibilidade e a configuração do que a gente está fornecendo. E o que a gente faz? A gente reúne todos esses dados, todas essas informações em nossa estrutura, que é baseada em nuvem. Então, a gente observa, a gente coleta essas métricas, e aí a gente analisa, faz correlações, a gente faz remediações, a gente faz automatizações, de tal forma que eu
otimizo o que está acontecendo com os funcionários, os colaboradores, para tornar a experiência melhor. A gente chama isso em inglês de Digital Employee Experience Fabric. Fabric tem uma tradução literal em português de tecido, porque é como se fosse as linhas que fazem uma malha de tecido. Então, a gente pega essas linhas, a gente pega essas informações e tece um tecido, que é o que a gente faz. Mas como essa é uma tradução muito literal, a gente define isso em português como estrutura. Então, essa é a estrutura da nossa experiência. Então, a gente pega, faz scores, a gente faz marcações, né, objetivos, pega informações de dentro, insights, e faz reportagem. Tudo bem por enquanto? Perfeito, Zente. Perfeito. Inclusive, nós temos uma pergunta já no chat. Então, Sim, perguntem, por favor. a pergunta do Fábio Mitil é a seguinte. Ô, Bom dia, Mitil. Zente. Bom dia, Realmente não Mitil. existe a possibilidade de aumentar o prazo de armazenamento das informações para mais de um ano? Olha, o que a gente faz é o seguinte, as nossas informações, elas podem ser, a todo momento, a gente pode enviar as informações, gravar as informações, seja em Excel, ou seja em PDF, ou seja em qualquer outro meio de transmissão. Então, o que a gente recomenda é que vocês armazenem, a gente tem até recurso de armazenar mensalmente, então vocês fazem mensalmente, e aí você vai ter acesso a essas informações armazenadas mensalmente. Do nosso Perfeito. lado, o que a gente faz com as informações? A gente está armazenando em nuvem. Esse custo de armazenamento é nosso, já está envolvido na licença que você paga. Você não tem custo de armazenamento em nuvem. Você nem sabe onde a gente está armazenando. Só que isso imagine, 1.000 informações a cada 3 segundos. Quanto de informação eu estou armazenando em um ano? É uma cacetada, né? Ainda mais multiplicando o número de licenças, etc. Então, por isso que a gente limita a um ano. Mas, é claro, exceções ocorrem. A gente pode pensar em exceções, mas eu não quero falar sobre isso, porque exceção é exceção. Então, a regra é um ano com possibilidade de você fazer armazenamento a qualquer momento, em qualquer tipo, nos tipos de arquivo. E a gente tem até rotinas que você pode fazer, a gente pode desenvolver com você, para armazenar a cada mês. Ok? Perfeito. E complementando, Zente, esse ponto que você tocou que é muito importante, quando a gente fala desse export, pessoal, nós conseguimos criar um schedule dentro da ferramenta para ele exportar automaticamente. Então você fala, a cada um mês eu quero um report do mês anterior, ou a cada 3 meses. Então não é um processo manual que você precisa ir todos os dias ali, ou a cada mês para extrair essas informações. É possível criar um schedule para você extrair essas informações de forma automática. Tudo bem? Tudo bem, Tudo vamos certo. lá. Ok, vamos lá então. Ok. Bom, então esse agora, a gente trabalha com essas cores, né? Então nós temos para physical eu não sei que cor que é essa, para mim é vermelho, não sei que cor que aparece aí, amarelo, laranja e roxo. E cada um tem uma sua definição, que essas são as áreas que a gente cobre hoje em dia. Então a gente simplifica o gerenciamento dos pontos finais, ou a gente pega informações dos ambientes virtuais e dados, ou a gente pega métricas do aplicativo SaaS ou web, ou a gente pega das ferramentas. Seja o que for, a pessoa pode estar trabalhando em 1, 2, 3, 4, ou em todos ao mesmo tempo, ou em conjuntos, não me importa, eu vou coletando e aí a gente traduz essas experiências. Então, isso é o resumo. Eu estou indo rápido porque a gente já falou em outros webinars sobre isso, mas claro, depois eu posso fazer a qualquer momento. E eu já tinha esquecido de falar isso. Vocês depois, através da Populus, através do Matheus e do Tarifa, vocês podem, a qualquer momento, se quiserem, me faz uma apresentação sobre isso, um pouco melhor, um pouco mais aprofundada no meu ambiente, na minha empresa. Tranquilamente a gente pode fazer isso sem problema nenhum. Bom, a plataforma nossa DEX, então, de novo, as 4 cores, etc., que a gente vai analisar. Aqui a gente coleta, observa, e aqui a gente otimiza. E a estrutura, o Fabric nosso, está baseado nessa estrutura em web, que a gente chama Solve. Essa é a nova apresentação que a gente está fazendo do produto, que é a Solve, que a gente trabalhava antigamente para a gente é um ano e meio atrás, somente com uma console. Console
essa ferramenta web, que é o que a gente vai mostrar agora, que através dela a gente consegue conectar todas as nossas ferramentas e mostrar num único painel. E esse fica mais bonito. Então, a gente pega informações de ponta a ponta em tempo real, a gente tem esses dashboards, tem esses relatórios, a gente faz troubleshooting e a gente faz remediação. Toda a nossa estrutura ela está numa nuvem, essa nuvem é totalmente gerenciada e é escalada. Então, para VDI, a gente pode aguentar, o máximo que a gente está aguentando em real é 100 mil, mas ela está feita para 200 mil pontos de VDI. E para ponto a ponto, que é o Edge, a gente tem clientes com 30 mil pontos, mas ela está otimizada até 100 mil pontos. Esse por enquanto, ela está cada vez escalando mais e mais. E tudo com segurança, fim a fim. O que a gente vai Gente, mostrar... Sim, senhor. desculpa até te cortar, mas é um ponto importante que a gente sempre menciona, né? Com Control Up, a gente consegue centralizar todas as informações, tá, em um único local. Então a gente menciona a importância de você não ter que disponibilizar recurso da sua empresa, funcionários para aprender cada um uma ferramenta para, por exemplo, eu quero uma pessoa só para olhar os meus VDIs, eu quero uma só para olhar ali os meus hypervisors, a minha infraestrutura. Então, com uma só pessoa, ela aprendendo Control Up, ela gerencia todo esse ambiente. Então, você não tem aquele tempo para gastar licenças, então quero ver se vai vencer, se não vai, de qual produto, que não é. Tudo isso a gente está num local só. Então, o gerenciamento ele é muito mais simples, a curva de aprendizagem ela é muito menor, e o seu time inteiro ele tem a visibilidade em um único ponto. Então é muito mais simples de você trazer isso para dentro de casa e gerenciar. Perfeito, Como isso Tarifa. está Como isso está em nuvem, o acesso se faz através de browser. E você pode ter várias pessoas trabalhando, cada uma delas trabalha no que quiser, através de browsers que têm totalmente acesso seguro a essa nuvem e todas as tarefas que essas pessoas de monitoração, administradores fazem, é tudo por eventos, por senha, por permissões. Então, você pode fazer que uma pessoa tenha permissão somente de monitorar, outra pessoa tenha permissão de fazer programas, scripts, outra pessoa tem permissão de entrar na máquina do seu cliente, etc. Então, nós trabalhamos sempre com permissões e tudo com protocolos de segurança criptografados. E em nós, da Control, conseguimos ver os seus dados. Você tem uma chave, essa chave tem de 20 a 25 caracteres, e essa chave ela está amarrada à sua empresa, e a gente não tem contato com isso. Perfeito. Mais algum complemento, senhores? Somente, gente. É isso, gente. Ok, vocês aqui mandam. Vamos lá. Opa, eu falo vamos lá, ele não vai? Bom, o que a gente vai fazer agora, a gente vai mostrar esse gerenciamento, como é feito esse gerenciamento, DEX, para VDI e DAX. Então, vou sempre falar a palavra DEX, que é a palavra agora que o Gartner está utilizando e o Forrester está usando também, outras empresas estão usando isso. Então, nós somos DEX. A gente vai fazer o monitoramento proativo. Veja que esse é o número 4, porque os números 1, 2, 3 já foram feitos de outras oportunidades. E, de novo, depois esses webinars são gravados, a gente pode fornecer a vocês, ou depois a gente pode fazer individualmente a vocês. Então, o que é esse elemento proativo? Esse elemento proativo é o seguinte: nós temos que fornecer para as equipes de TI alguma maneira de examinar link, para examinar a disponibilidade de aplicações que estão sendo virtualizadas, por exemplo, ou alguma coisa. Tenho que conhecer isso antes que um colaborador trabalhe nessa ferramenta, trabalhe ou num link, ou que trabalhe, ou tente trabalhar numa aplicação. E depois me fala, olha, eu estou com problemas que isso não está funcionando. Olha, o Teams não está funcionando. Então, o que eu faço? Eu tenho robozinhos. Esses robozinhos, eles entram, ficam constantemente abrindo e fechando a aplicação, abrindo e fechando links, e já me fornecendo os parâmetros, que eu, de forma que, e informando alertas e tudo, de configurações, eu fico vendo o que está acontecendo, se está com erro ou não, para que eu consiga tomar alguma ação antes que o colaborador perceba ou antes que eles entrem. Então, eu fico já monitorando durante a madrugada. Quando eles começam a entrar entre 8 e 9 horas da manhã, eu já sei o que vai acontecer e já posso já tomar medidas
ativas, corretivas sobre isso. Posso, inclusive, até comprar a passagem de avião para ir embora antes que alguém perceba e assim por diante. Então, são testes sintéticos contínuos, isso que a gente chama de testes sintéticos, que vão mostrar nessa ferramenta. E eu consigo também ver tendências e análise de end-user computing. São análises de até 1 ano. Perfeito, Aqui, gente. o Matheus e o Tarifa vão fazer uma rápida demonstração para vocês e eu vou cortar a minha apresentação. Então, só um instantinho. Deixa eu sair daqui. Eu não sei como é que eu Perfeito. E saio até daqui. pegando um gancho, quando a gente fala do monitoramento sintético, né, pessoal? O que a gente quer dizer? É bem aquilo que o Zente comentou. Vamos imaginar que nós temos os nossos colaboradores ali interagindo ativamente com os nossos aplicativos, com as nossas aplicações SaaS, com o meu Citrix, enfim, com outras ferramentas que eu tenho dentro do ambiente, e essa interação ela acontece a todo momento, né? Como é que eu consigo monitorar isso e prever algum problema e corrigir antes que o meu usuário ele descubra esse problema, né? Então, aí a gente entra com a questão do monitoramento sintético e proativo, que é o ScoutBiz. Então, eu tenho uma série de monitoramentos, por exemplo, eu consigo criar hives que o Tarifa ele vai mostrar aqui para gente, que são pontos de partida, né? Ou os meus mini hives, que são localidades, que são dispositivos, enfim, pode ser o meu site. E através desse site, eu vou avaliar como está a integridade desse recurso, seja um acesso ao meu Citrix DAS, seja um acesso ao AVD, ou seja, por exemplo, um acesso RDP em alguma máquina. Então, eu consigo fazer testes sintéticos, simular o que o meu usuário faz, o meu colaborador faz ali dentro desse ambiente, para eu tentar identificar o que está acontecendo, se está saudável durante o meu ambiente de produção, né, que é o nosso horário ali, por exemplo, das 9 às 18, ou não, é das 18 às 23, enfim, e fora do meu horário de produção. Então, eu mantenho esse teste. Eu consigo cadenciar isso de uma forma que eu valido não só durante o meu horário produtivo, mas também fora do meu horário produtivo. E não se prendendo também somente ao DAS, ao AVD ou a um acesso remoto, né? Eu consigo também certificar se os meus recursos de infraestrutura que são extremamente importantes para o funcionamento ali da corporação, eles estão funcionando corretamente também, seja através de ping, seja através de testes de DNS, de requisições HTTP ou HTTPS, consigo validar serviços, se o meu Azure AD ele está funcionando corretamente ou não, se eu estou conseguindo falar com esse cara, monitorar aquilo que nós comentamos, a integridade das minhas aplicações SaaS, do meu aplicativo web ali, quando o meu usuário ele faz uma solicitação, por exemplo, para o meu Salesforce. Como é que eu identifico se está saudável ou não, né? E como é que eu evidencio isso, que é um ponto extremamente importante. Então, a gente consegue pegar uma série de fatores que envolve o dia a dia do meu colaborador e saber como isso está ocorrendo, como é que está a saúde dentro e fora do meu horário de manutenção. Aí, poxa, Matheus, eu só vou monitorar, né? Não, é o que a gente sempre fala. Eu consigo também configurar mecanismos para quê? Para alertar, para notificar os meus administradores. Então, por exemplo, se o meu colaborador ele tenta acessar o Salesforce, ele toma um erro, uma requisição em uma requisição, isso lembrando que o meu robô ele está fazendo todos esses testes. E ele toma esse erro, automaticamente o meu administrador ele recebe esse alerta com o print do erro e ele consegue antecipar ali qualquer chamado que o usuário ele possa encaminhar para o time de suporte. Então a gente começa a trabalhar de forma mais proativa. Eu consigo ter um monitoramento mais preditivo dentro do meu ambiente. E complementando, Matheus, um ponto muito importante com ControlUp, ScoutBiz, né? Que a gente sempre menciona também, que é a diminuição do impacto num geral,
né? Falando de uma forma organizacional, né? Eu não preciso, por exemplo, dispor um funcionário, um colaborador meu, que o horário dele de trabalho é corporativo ali das 9 às 18. Eu não preciso colocar ele para fazer um teste 5 horas da manhã para testar um ambiente antes do início da produção. O próprio ScoutBiz já faz isso para a gente, né? E caso tenha um problema, a gente tem os mecanismos, como você mencionou, de integrar um Teams, integrar um ServiceNow, por exemplo. Para quê? Para ele avisar a gente caso tenha algum problema, algum downtime ali, ele vai avisar a gente e a atuação ali já é imediata, né? Não precisa ficar tendo um recurso próprio da empresa, gastando, investindo um valor ali somente para teste, né? O próprio ScoutBiz faz isso para a gente, tá? E pegando um exemplo prático, Tarifa, acho que em 2020, eu não sei se foi em 2020 ou 2021, mas eu lembro que nós tivemos um problema com o Azure AD, onde a Microsoft teve algumas interrupções ali de serviços, né? Então, momento de autenticação. Como é que a gente conseguiria antecipar isso? E o que ocorre no dia a dia é, poxa, tive um problema no meu Azure AD. Depois de uns 30, 40 minutos, se for muito rápido, a gente consegue descobrir que nós estamos com problemas em alguns serviços do Azure AD, né? Com o ScoutBiz a gente consegue monitorar isso. Então, através desses testes sintéticos e através dos dashes e dos alertas que nós configuramos, a gente consegue saber imediato, poxa, tive interrupção no serviço. Automaticamente, os administradores são notificados. Então, eu já consigo prever, poxa, o meu serviço com o Azure AD está sendo impactado. Eu já vou mais drivado, eu já vou mais direcionado para onde está o Para onde está o problema. problema. Consequentemente, eu consigo resolver mais rápido e, consequentemente, eu diminuo o impacto no meu ambiente produtivo. Então, esse acho que é o principal objetivo da solução: diminuir o impacto no ambiente produtivo e facilitar a vida do administrador na hora de identificação de qualquer problema. Perfeito. Bom, eu vou compartilhar aqui então minha tela. Tá conseguindo ver aí? Perfeito, Sarif. Show. Pessoal, essa é a carinha dele, tá? Do ScoutBiz. Inclusive, tem até um ponto importante aqui, né? A Control, primeiramente, ela já liberou um tema dark pra gente, né? Graças a Deus. Então, para quem gosta ali de usar um tema mais escuro, agora tá disponível para todo mundo utilizar, tá? Eu já tenho alguns testes, na verdade, configurados aqui. Nós temos um ambiente hoje, tá? De teste, e eu tenho um Hive já configurado. Então, como o Matheus, né, já mencionou, eu tenho um Hive, ele é um servidor mesmo, um Windows Server ali, onde a gente instala o agente do ScoutBiz e todos os meus testes que eu fizer aqui do Control Up no ScoutBiz será a partir desse meu servidor. Tá? Ah, Lucas, mas eu tenho aqui um ambiente virtualizado, um Citrix, um AVD. Eu quero fazer um teste a partir de uma máquina virtual, ali, um desktop virtual. Consigo? Consigo. A gente pode, por exemplo, aí a gente chama de mini Hive, né? Então eu posso colocar o agente do ScoutBiz nessa minha máquina virtual e os testes serão feitos a partir dessa minha máquina virtual. Tá? Então, um desktop, um servidor ali de aplicação, um VDA, por exemplo, a gente pode fazer a partir dele. Tá? Um caso de uso, né? Eu tenho uma aplicação, eu quero ver como está a comunicação com o banco de dados. Eu não quero ter, por exemplo, um problema ali de latência. Então, a gente consegue configurar esse teste para que ele faça até o meu banco de dados e também consigo colocar condições. Por exemplo, o meu limite máximo ali de latência ali é 5 milissegundos. Se passar disso, eu quero ser notificado. A gente coloca essa condição para que não tenha uma degradação, eu não seja avisado, né? Somente quando todo mundo está impactado. Aí a gente entra no tema que a gente falou, a remediação dos problemas, de antecipar, né, as ações para que não tenha um problema muito maior dentro da minha organização, tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu tenho esses 3 aqui configurados, tá? Mas para a gente criar um Scout, ele é muito simples, tá? A gente tem aqui um botão para criar um Create Scout, tá? A gente tem a parte UC, né? Então,
eu vou considerar aqui aí um ponto importante, tá? Além do nosso Hive próprio, que nós disponibilizamos ali, local, né, dentro da minha organização, a ControlUp, ela libera para a gente também os Clouds Hives ali, que são os Hives da ControlUp mesmo, tá? Que estão ali disponibilizados durante o mundo inteiro. Tenho Austrália, tenho Ásia, África, enfim. Isso, né, normalmente a gente faz esses testes quando você tem, por exemplo, você tem um portal, tá? E esse portal ele é acessado pelo mundo todo. Então a gente consegue configurar a cada país ali, localidade, para fazer um teste e sentir como está a experiência do meu cliente ou do meu colaborador que acessa de fora. Eu quero saber como ele tá sentindo, qual a experiência dele, né? Então a gente consegue fazer isso também, tá? Eu vou considerar aqui o meu custom, né? Que é o nosso local aqui. Então eu tenho o meu Hive e eu também tenho os gateways e o tipo de teste que eu quero fazer. Um ponto importante, a gente sempre fala de Citrix, né, com ControlUp, mas não é só Citrix, tá? Conseguimos também, por exemplo, um AVD, um VMware Horizon, isso também a gente consegue fazer os testes neles, tá? Então a gente não fica limitado somente à virtualização aí do Citrix, tá? Como um exemplo aqui, a gente tem aqui um teste, que é o Citrix Cloud Gateway, e o que a gente pode fazer? Eu posso colocar aqui o meu gateway de acesso, tá? E isso pode ser, por exemplo, via Storefront, ADC, tá? Também não é somente o gateway. A gente coloca o nosso endereço, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso populus.cloud.com. A gente tem o nosso domínio, tá? E aí eu tenho, por exemplo, se eu quero fazer um teste pro Citrix, né? Para ele fazer uma abertura de alguma aplicação, porque é uma aplicação crítica para mim, é uma aplicação crítica no meu ambiente. Então, eu quero garantir que a disponibilidade esteja sempre up ali, né? E eu não posso ter nenhuma falha dessa aplicação. Então, a gente coloca o domínio, eu preciso ter um usuário, tá? E esse usuário, ele já tem que ter acesso ali ao ambiente Citrix, pode ser uma conta de serviço que a gente orienta, tá? Colocamos ali username, password, caso tenha um MFA configurado. Aqui em Resource, ele vai trazer para a gente todos os aplicativos ou desktops que estão publicados para esse usuário. Tá? Então, eu coloco ali a nossa aplicação Core, por exemplo, eu consigo, né, selecionar ela e aí eu quero configurar a condição de teste. Então, eu quero que ele faça a execução ali dessa aplicação de 5 minutos, 15, 30 a 60 minutos. Tá? Então, o que ele vai fazer? A cada 5 minutos, ele vai abrir o meu gateway, ele vai abrir a minha aplicação e ele vai colocar para mim se ele teve um sucesso ou não. Tá? A gente também tem os parâmetros adicionais ali, que são as condições propriamente ditas, né? Então eu tenho um timeout, né? Eu tenho o connection timeout. Então, por exemplo, a gente não se limita somente à disponibilização do recurso, mas eu também quero saber se a experiência está boa. Então, se ele levar mais de 120 minutos ali, eu quero que encerre meu teste, ele já me dê um erro para mim, um aviso de erro. Por quê? A experiência está ruim. Então a gente já começa a evitar também uns chamados, né? Ó, minha aplicação tá lenta, o Citrix está demorando para abrir. Por quê? Eu já tô sabendo e já tô tratando isso, tá? Tem aqui as nossas condições, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem aqui Netscaler Gateway, Storefront, o VMware, né? O Horizon, e aí todos esses testes também conseguimos realizar através dos ambientes virtualizados, tá? Um ponto bacana, Tarifa, desculpa até te cortar, quando a gente vai naqueles campos personalizados, ele dá uma opção de print screen, né? E o que esse cara faz? A todo momento, a cada 5 minutos, 15 minutos, enfim, 30 minutos, que ele realiza o teste tendo sucesso ou não, ele vai tirar um print da tela. Então, ele vai me mostrar efetivamente o que está aparecendo para o usuário. Ou seja, eu tenho mais informações, não simplesmente o erro, né? Ele vai falar assim, ó, você teve timeout. Mas ele vai tirar um print da tela e mostrar o que está aparecendo para o usuário também. Ou seja, você consegue antecipar os fatos. Quando um usuário abrir um chamado, você já sabe a tela de erro que está aparecendo e o causador, porque a ferramenta ele vai te mostrar também. Ele vai fazer um trace route, ó, passei por essa etapa, parei na etapa Y.
Então, ele te dá os possíveis causadores. Então, a gente consegue personalizar ainda mais a entrega dos produtos e também antecipar os erros mediante a esses testes. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho uma apólice de impressora que ela está levando mais de 120 segundos para aplicar, eu preciso fazer um ajuste no meu Citrix. Só que o meu Control Up, ele vai alertar sempre. Ou seja, eu consigo personalizar a minha métrica aqui também para se adequar ao meu comportamento do Citrix. Ou eu ajusto, né, e trago pro cenário recomendado. Mas o que a gente quer mostrar ela é totalmente personalizável. Você consegue se encaixar ao seu ambiente ou usar essas métricas que são melhores práticas para encaixar o seu ambiente dentro dessas métricas. Perfeito. E seguindo aqui, a gente tem a nossa área aqui também de teste network, né? Então a gente pode selecionar um ping, um traceroute, um DNS lookup, um teste de HTTPS e o site load, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o ping, tá? Eu vou fazer aqui de novo do meu custom, do meu ambiente local aqui, e ele vai ser para o meu AD, tá? Então é o que a gente coloca o hostname, o IP, tanto faz, tá? Vocês podem escolher. Coloco aqui o meu domínio e eu posso colocar o nome do meu teste, tá? Então vou colocar aqui. Aqui a gente pode selecionar em quanto tempo eu quero que ele faça o teste, né? Eu vou deixar ele para 1 minuto, até para ele já mostrar para a gente aqui na hora, tá? Eu posso colocar uma chave, uma string específica, caso eu queira também, tá? No momento não vai ser necessário, tá? Deixa eu deixar ele assim. E também, como parâmetros adicionais, tá? A gente pode considerar também um protocolo ICMP, TCP, UDP. Eu quero para uma porta específica, também podemos colocar, tá? Não tem problema nenhum. O jitter, a quantidade de pacotes, né, para a gente enviar e também consigo colocar uma condição de sucesso ou não. Tá? A gente tem aqui o TTL, né, caso eu também queira configurar, e timeout também, tá? Vamos tirar esse cara aqui. Consigo fazer um teste para ver se eu vou ter sucesso. Show, ele já me trouxe um sucesso. E esse teste que ele está fazendo é desse meu servidor que eu estou agora para o meu AD, tá? Então, beleza. O teste deu ok. Eu posso passar para o próximo step, que é o alerta, né? A nossa política de alerta, tá? Como padrão aqui, a gente tem que somente como falha o status aqui, porque eu ser avisado, tá? Mas eu também posso considerar outras condições, tá? Então, por exemplo, eu quero deixar aqui o tempo de resposta. Então, eu deixar ele aqui, ó, o tempo de resposta, aí eu posso considerar maior, menor ou igual, e coloco aqui o milissegundos. Então, aí entra naquele no teste que eu comentei, como, por exemplo, um banco de dados. A gente não pode ter latência entre esses caras, né? Porque isso vai causar um impacto na minha aplicação. Então, eu posso também considerar, né, um tempo aqui específico que para mim faça sentido, que acima disso, para mim já está degradando. Então, que eu quero ser avisado disso, tá? Eu vou deixar aqui somente como o erro aqui. Acho que ele vai passar, vamos ver. Um ponto legal, tá? Que são as notificações, tá? Aqui embaixo a gente tem os métodos de notificações, que são os meus alertas. O primeiro aqui é por e-mail. Mas então aqui é bem simples. Eu coloco o meu e-mail. Caso o teste dê erro, ele vai me mandar um e-mail imediatamente e já vai trazer qual é o scout, né, o erro, o teste, para onde, qual foi a falha, e aí a gente já começa a atuar a partir dele. Ou eu também posso colocar um webhook, né, caso eu tenha uma integração, por exemplo, com ServiceNow, com Teams, a gente também consegue colocar, tá? Hoje, aqui não temos nenhum, tá? Um webhook, mas também conseguimos colocar aqui tranquilamente. E integrações, a gente já tem uma integração criada, que é com o nosso Teams,
né? A integração também ela é super simples, tá? A gente só cria um connector no Teams, coloca a chave aqui no Scout e pronto. A gente só precisa depois criar um grupo, né, ali no Teams para onde ele vai enviar para mim. E super simples, está configurado, tá? Posso dar um next aqui. Ele vai trazer só para mim confirmar. E dou um save. E meu Scout aqui, ele foi criado. Ele vai levar 1 minuto, a partir de 1 minuto, ele vai trazer um teste para a gente, tá? Um outro teste que a gente pode realizar, tá? A gente fez o de ping, mas também posso fazer um trace route, tá? Aí é o mesmo, tá? A condição que a gente pode colocar, eu posso colocar, por exemplo, meu AD de novo. Vou deixar ele rodando aqui por 1 minuto também. E coloco aqui. O que é bacana, pessoal, é assim, a simplicidade de criar o monitoramento em si, né? E é o que a gente sempre bate na tecla. É muito simples, é que a gente não precisa de uma especialização na ferramenta para criar Dash, porque a partir do momento que a gente adiciona aqui todos esses parâmetros, né, a gente consegue ter uma visão já em forma gráfica do que está acontecendo no meu ambiente. Eu já consigo criar reportes personalizados. E como o Tarifa comentou, eu posso mandar isso para o meu Teams, posso mandar para o meu Slack, ou dependendo da ferramenta que você utiliza, eu já posso fazer abertura automaticamente de chamados através dessas integrações e através dos alertas enviados, né? Então, por exemplo, em alguns clientes da Populus que nós temos a ferramenta, quando a gente recebe algum alerta, isso já está totalmente linkado à nossa ferramenta de chamados, e um chamado ele é aberto mediante a esse alerta enviado pelo Scoutbis. Então, o nosso time ele já consegue entrar em ação mediante a esses alertas que nós criamos para cada teste. E um ponto bacana que nós utilizamos muito. Geralmente é auditoria, e é um ponto que a gente sempre bate. Como é que eu consigo mostrar a disponibilidade do meu ambiente? Então, hoje, se uma auditoria ela chega na empresa, fala assim, ó, eu preciso de um relatório da disponibilidade da sua infraestrutura de TI. Como é que você elabora esse relatório? Como é que seria hoje a construção? Ah, vai levar uns 3, 4, 5 dias para construir esse relatório. Aqui não. É que a gente já tem todas essas informações e de forma detalhada. Então, por exemplo, a gente tem esse site da Populus aqui, de 100... Volta lá, Tarifa. 58. De 158 testes realizados, 3 falharam e 155 tiveram sucesso. Então, aqui ele me mostra a performance da página, não só a disponibilidade. Aí eu entro no detalhe. Poxa, qual foi a performance? Olha ali que bacana. Quais foram os conteúdos, né? Aonde eu levei mais tempo para carregar a página? Qual que é o file path? Enfim, latência. O que realmente aconteceu durante o carregamento dessa página, durante a utilização dessa página? Aí sobe um pouquinho ali e tem até um print ali, né? Aqui eu consigo ver um print da minha página, ou seja, eu testei, eu avaliei os elementos que foram carregados e eu ainda fiz uma evidência, eu tirei uma evidência. Olha aqui, isso aqui eu consigo exportar e consigo montar um relatório de forma simples da disponibilidade e efetividade do nosso monitoramento. Posso só entrar um pouquinho, porque nós estamos quase acabando, eu preciso ainda falar sobre o meu, mas Ó, a gente tem uma uma coisinha. pergunta aqui do Rafael falando o Volta seguinte, só um Tarifa, o pouquinho. monitoramento sintético apenas checa a disponibilidade, medindo o tempo de resposta, latência, perda de pacote, ou é possível testar também sinteticamente um fluxo específico dentro da aplicação, através de um script, né? Ó, nós conseguimos sim, dependendo da aplicação, tá? Então, a ControlUp, há um tempo atrás, havia disponível somente a questão do IUC e também de networking, mas agora nós estamos entrando para o mundo das aplicações. Então, existem algumas aplicações que nós já conseguimos monitorar o fluxo
ali dentro do aplicativo, né? E a ideia é que através de integrações e scripts também, a gente consiga, por exemplo, ali um shell execution. Eu consigo, através de um shell, avaliar todo o path dentro da minha aplicação. Então é possível sim, tá, Rafael? Senhores, eu posso entrar? Show, desculpa te interromper aí, Tarifa. Vai lá, Zente, pode falar. Bom, desculpa, pessoal, é que a gente precisa ainda continuar. Esse webinar, na verdade, não tem a intenção de fazer um treinamento hands-on com vocês. Nós vamos ter um outro que a gente vai fazer hands-on, como a gente sempre a Populous faz. E aí, nessa hands-on, a gente vai ter 3 ou 6 horas para fazer isso. A gente vai fazer com o Scoutbiz e vamos fazer também com as outras ferramentas. Outra coisa, só para traduzir, o Scoutbiz, na verdade, foi uma empresa que a Control comprou atrás e incorporou no seu portfólio e agregou e integrou com os outros produtos. Eu vou mostrar a integração. Scoutbiz quer dizer abelhas e abelhas olheiras, ou seja, abelhas que eles estão procurando o seu destino. E hive quer dizer colmeia. Então, na verdade, as abelhas elas saem da colmeia e vão até um ponto onde a gente vai monitorar. Só para traduzir, para a gente não falar o que é bis, o que é hive, essas coisas. Aqui, só um exemplo que a gente sempre mostra, é o organograma da Bolívia. Vocês estão vendo a minha tela, não? Estamos sim, gente. Tá, então, esse organograma da Bolívia, aqui eu não sei também se vocês mencionaram, quando ele mencionou, o Matheus mencionou que vocês estavam vendo a Populous, você pode escolher nas últimas 24 horas, nas últimas 12 horas, nos últimos 2 dias, nos últimos 5 dias, você pode escolher um intervalo e você fala no intervalo o que você quer ver, tá? Esse aqui é onde a gente armazena as informações. Então, quando o Matheus fala que a gente pode ver a disponibilidade de um mês, a gente vê aqui. Se você quiser ver disponibilidade com tempos maiores, aí não é essa ferramenta, é uma outra ferramenta integrada, que é a ferramenta de VDI, onde a gente armazena por um ano e você pode ver a disponibilidade total do que você estava fazendo por um ano, ok? Nesse aqui da Bolívia, só para mostrar, nas últimas 24 horas foram realizados 552 testes e nenhum falhou e todos com sucesso. A gente vai ver, e aqui está performance, duração, etc. Quando a gente vai ver os testes, deixa eu só tirar aqui. Quando você vai ver os testes, aqui está falando de quais colmeias, de quais hives eu fiz isso. Então, eu fiz da colmeia da customizada minha, do meu quartel-general, do Norte Virgínia, da África, do Brasil. E depois começa a voltar de novo de 4 em 4. A gente pode fazer até de 9, que a gente já tem pré-definido, ou fazer customizados, como o Matheus falou, e você define o site. E já vai ser lançado em breve o que a gente chama de mini hive, ou seja, mini colmeia, que vão ser os pontos finais, os dispositivos de vocês para a gente fazer via dispositivo. Isso ainda vai ser feito, ainda vai ser lançado. Por enquanto ainda é de site. Aqui mostra que tudo foi com sucesso. Então, por exemplo, se eu abrir esse daqui, esse aqui é o que foi feito em São Paulo. Como o Matheus já falou, aqui está mostrando todo o que vai abrir aqui. Mas olha que curioso, embora tenha dado sucesso, embora tenha tudo, efetivamente não abriu o organograma. Então, ele fala que deu sucesso, mas o organograma não abriu. E aqui, se eu escolher de uma outra região, até a região mesmo de São Paulo aqui, esse aqui já abriu. Isso é importante para que vocês saibam que, às vezes, você chega na página, mas a página não carrega. Imagina que você seja um site de vendas, e aí você fala, pô, o cara chegou no meu site, só que ele não conseguiu abrir, então ele não foi feito a venda, porque não abre nada. E o que faz em sites de vendas? Se ele não encontra, ele vai embora. E aí você perdeu uma venda. Então, esse é o problema, e aí que a gente mostra, e aí é a proatividade, e a gente pode, inclusive, com isso, mandar avisos de que não está funcionando para você ver qual o problema que está tendo, ok? Esse aqui do lado esquerdo é o Solve. Através do Solve, a nossa ferramenta de integração. Então, por exemplo, eu cliquei aqui e ele está integrando com a versão minha de VDI. E aqui é a minha versão de VDI, ele está monitorando. Eu tenho um ambiente que ele é misto, ele tem Citrix, ele tem Horizon View e ele tem Microsoft, e aqui eu consigo ver tudo. Não é o objetivo de hoje, só estou mostrando a integração. E o que eu vou mostrar agora
é integração, continuando só com a apresentação, que é esta parte aqui, que é a solução para ferramentas de comunicações unificadas. Essas ferramentas são ferramentas para Teams, que já está sendo lançado, já saiu do beta, e aí nós entramos no beta agora da ferramenta para Zoom e para Webex. E o que é isso? A gente está tentando resolver pelo menos 56% dos tickets que abrem em Helpdesk referente a isso, que normalmente levam horas para eu saber o que aconteceu e como eu vou resolver. Então, o que a gente quer fazer é tentar fechar esses tickets de problemas que deram durante a comunicação para que ajude a TI a entender por que a reunião, a chamada falhou ou apresentou problemas. Então, a gente vai ver os chamadores, etc. E durante a chamada, você pode também chamar o pessoal de Helpdesk e eles já vão conseguir visualizar durante a chamada. Tá certo? Aqui eu tinha mostrado exemplos, mas eu já vou mostrar dentro. Eu vou ver. Esse aqui está aberto porque o meu ainda. Então, é a minha tela de Teams. Opa. Pronto. Aqui é a minha tela do Teams, mostrando do último mês. De novo, aqui eu posso ver último mês, última semana, última hora, hoje, customizado, etc. Durante o último mês, no meu ambiente de testes, eu tive 41 chamadas que eu fiz, durou no total de 4.000, e aqui está mostrando a qualidade das chamadas em média durante esse mês, foi 9,1. Aqui está mostrando a qualidade das chamadas, qualquer hora eu posso parar e ele vai me mostrar exatamente o que teve. Nesse dia, 17 de setembro, eu tive 2 chamadas no meu ambiente de testes, e aqui ele mostra exatamente a média do que aconteceu. Aqui eu tenho como foram feitas essas chamadas, a taxa de sucesso de falhas dessas chamadas, tive 5 falhas e tive 36 sucessos. E aqui vai me mostrar exatamente como foram feitas as chamadas durante aquele intervalo. Por enquanto está dando ver a tela e foi tudo bem o som? Assim, gente. E isso, inclusive, que eu estou fazendo, foi bem a chamada, foi bem. Então, é uma chamada que eu estou fazendo agora, que eu posso monitorar, e eu posso saber como é que está durante a chamada, ou eu posso fazer exatamente durante o passado da chamada. Então, essa chamada é o passado. Ela foi feita no dia 28 de setembro, às 7h12 p.m. e durou até às 8h17 p.m. Ela foi feita entre esta pessoa e esta pessoa. Tá certo? Aqui está mostrando que essa pessoa trabalhou nesse desktop com 90% de força de sinal via Wi-Fi, com esse provedor, chegando nesse provedor, nesse provedor aqui, esse já está cabeado neste computador que pertence a essa pessoa. Aqui está mostrando que o cliente que ele utilizou era o Windows, aqui está mostrando a câmera que ele estava usando, aqui está mostrando a qualidade que ele usou, a média. Está vendo que aqui a média de som foi 4,4, a média de áudio não teve muita perda, mas a taxa de transferência já foi uma porcaria. Então está em vermelho. E aqui está mostrando desse lado exatamente o que foi. E aqui tem as métricas que eu não entendo, tá certo? Eu só faço a apresentação, mas quem entende já vai ver, olha, aqui tem um problema ou não, a qualidade do áudio que caiu e a qualidade aqui que foi. Aqui está vendo a qualidade dos pacotes que foram enviados, jitter, etc. Você já tem durante a chamada. E o mais importante não é só isso, é que você pode clicar aqui o computador. Quando eu clico o computador, eu sou transferido para um outro programa que a gente tem chamado Edge, que ele vai mostrar exatamente aonde eu estou, como está esse computador, sistema operacional, o hardware, a rede, durante o intervalo de tempo. Lembra-se que era 7h12 às 8h17? É isso que aconteceu durante esse intervalo. Então, aqui na CPU, veja que deu picos de CPU, e eu posso saber exatamente por quê. Está vendo que tem um processo que está tomando 24%. Talvez esse processo que está me levando a CPU a 49%. Tem vezes que a CPU está a 100%. Então, aqui é um jeito de saber aquele que eu falei na semana passada. Então, eu estou vendo o que aconteceu no dia 28 de setembro. Nós estamos em outubro. Eu consigo ver o passado para tentar ver o que foi. Aqui é a fila que teve de CPU. Fila é uma coisa ruim. Teve 13 filas aqui. Memória. Aqui é fila de disco. Rede.
Aqui eu vejo exatamente tudo o que aconteceu e eu tenho condições de saber o que estava acontecendo. Ou eu posso saber se a pessoa está me chamando agora, por exemplo, deixa eu só entrar em device. Só entrar em devices aqui. Eu não estou aqui. Deixa eu pegar, sei lá, vamos pegar esse daqui, vai. O primeiro. Está carregando os dados. Acho que a máquina está offline. Deixa eu pegar. Não, essa está online. Esse é o que está acontecendo no momento. Então, durante a chance, porque o cara está fazendo a chamada agora. E aí ele reporta, eu estou com problemas. Você pode já entrar na máquina do cara agora, nesse tempo, o que está acontecendo. Então, esse é do dia de hoje e ele já vai acontecer, você vai ver exatamente o que está acontecendo durante essa máquina de hoje. Ele pega, são 12 horas que ele está pegando, né? Ele começa de ontem e vai até hoje. Desde 1 minuto até a hora de agora. Tá claro? Então, você consegue saber o que está acontecendo durante a chamada. Eu posso, inclusive, ver, por exemplo, o trace out da máquina. Ele está capturando. Só vendo aqui. É que eu estou no... Eu já falei para vocês. Eu não estou conseguindo, ele está... Eu estou com um problema de comunicação. Eu não sei se vocês conseguem, se Matheus, você consegue ver melhor, mas vou mostrar isso A aqui, gente mas aqui pode eu mostrar. consigo ver. A Porque eu gente estou pode tendo... mostrar também. É que eu estou tendo grandes problemas, mas aqui dá para ver utilização de CPU, etc., seguro, e aí vai. Acho que esse está ligado. A gente teve uma pergunta aqui, o Tarifa, inclusive, respondeu no chat, mas é uma pergunta bem bacana. Fala o seguinte, pessoal, posso ter um monitoramento proativo em cima de um ponto de vendas, validando todas as conexões desde rede a site? Sim, a gente usa esse ponto de venda como um Hive, né? Então a gente configura esse cara como um Hive e a partir desse Hive a gente cria os nossos scouts. Então eu posso falar assim, ó, desse Hive até a rede tal, ou o site tal, ou o componente tal. Desde que esses caras se falem, eu consigo fazer esse monitoramento proativo sim, tá, Leandro? Nós temos um cliente aqui no Brasil que ele está com o Teams utilizando e ele, num dia, ele tem mais de 2.000 chamadas. Então, era uma maneira que ele tem, como é que eu posso controlar as chamadas? Agora, através dessa ferramenta, ele consegue controlar, consegue monitorar e consegue, inclusive, saber, olha, esses equipamentos remotos, eles têm problema de provedor, esses equipamentos remotos, eles têm problema de memória, e aí eles já estão substituindo, já estão sabendo. Porque quando o colaborador fala para você, estou com problemas, se você não está do lado da máquina dele, você não sabe se o problema dele é porque ele está com algum jogo ligado, alguma coisa em background, alguma aplicação, algum processo que está travando a máquina. Você só sabe que ele não está conseguindo trabalhar na ferramenta Teams. E aí, com isso agora, para um diretor que ele está com notebook, ele está em um lugar distante, você consegue saber exatamente e já falar para ele, ó, teu problema é de Wi-Fi, você está trabalhando no Wi-Fi na cozinha e ele está muito longe do browser, do roteador. Então você consegue saber o que está acontecendo com ele. Essa é a finalidade da ferramenta. Perfeito, gente. Perfeito, gente. O nosso tempo está estourado, gente, mas eu queria estar aberto para perguntas. Então, se vocês têm alguma pergunta. E, novamente, o que a gente disponibiliza para vocês? O Matheus já deve ter mencionado o tarifa, mas, de novo, a gente pode fazer não somente as apresentações para ver se faz sentido ou não para vocês, como nós podemos disponibilizar provas de conceito, e a gente estabelece, faz uma prova de conceito para provar que a ferramenta agrega valor para vocês. A gente deixa isso por 10 dias, 20 dias, sem nenhum custo para vocês. A gente coloca, instala para vocês, junto com vocês. A gente coloca no seu ambiente de produção. Se não agregar valor, a gente retira. Se agregar valor, aí a gente vai. Porque às vezes, se uma ferramenta custa R$1 ou $1 e não agrega valor, ela é muito cara. Às vezes, se a ferramenta custa $1 milhão, não é o nosso caso, mas ela resolve problemas para vocês. Uma grande dor de cabeça que está ocorrendo prejuízos de milhões de dólares para a sua empresa,
e com isso ela se torna barata. Então, barato e caro é realmente se agrega ou não valor e se a gente ajuda a diminuir os custos, a pessoa tem um agregar trabalho, valor para a empresa de vocês. Então, a nossa empresa ela é assim e a Populus Control Up estão à sua disposição, em sua disponibilidade de fazer essas provas de conceito e de mostrar. E as nossas ferramentas, elas são flexíveis e quer dizer o seguinte, que a gente consegue fazer o que a gente chama de scripts, ou seja, pequenos programas, para dar flexibilidade, para criar alternativas do que a gente não tem. Às vezes a pessoa tem alguma funcionalidade que a gente não tem e a gente pode criar. A gente pode criar, às vezes, com custos ou às vezes completamente sem custo. E essas criações a gente passa para vocês, se vocês têm um ambiente de desenvolvimento, vocês mesmos podem criar as ferramentas. É totalmente flexível e aberto. Tarifa, Matheus, não sei se querem complementar alguma coisa, se tem alguma Até pergunta. complemento sim. A prova de conceito ela é muito específica para cada cliente, né? Então, além de você, né, você não tem responsabilidade nenhuma com a Populus, contra o Up, só que não deixamos você sozinho durante essa prova de conceito. Nós destinamos aqui os nossos recursos Populus, acompanhamos você durante toda a prova de conceito, você traz os seus casos de uso, a gente aplica a solução para te atender da melhor forma possível. A gente só pede ali um ponto focal, né, para estar com a gente durante as cadências, mas a gente vai com você do início ao fim durante toda a prova de conceito, a gente conversa depois no final, vê se atende ou não a sua expectativa, e aí a gente segue, né, por abraço, né, para dar tudo certo. Show. Boa, Tarifa. Galera, estamos abertos a perguntas, dúvidas, né? Mandem no chat. Enquanto isso, eu já vou pedir pro Dani se preparar ali com o sorteio. Então, a gente tem alguns prêmios bem bacanas aqui. São 3 kits, né? O Dani ele vai comentar mais com vocês sobre isso, mas queria ouvir de vocês se tem alguma dúvida, né? Muito bacana essa dúvida do Leandro e é um caso de uso bem legal que a gente pode utilizar e a gente já utilizou em outros cenários, né? Principalmente com essa mudança, essa adição dos mini hives que a Control Up ela está fazendo e ela vai disponibilizar, isso vai possibilitar ainda mais, né, esse monitoramento sintético, essa automação e esses testes preditivos dentro do ambiente. Boa. Ô, Matheus, eu queria só colocar um ponto que a gente acabou passando Claro. um pouco aqui, mas o pessoal pode ir mandando as dúvidas se tiverem. A gente só não mostrou a parte da integração de como o Scout B se comporta ali para mandar um alerta, tá? Enquanto o Zen estava falando aqui com a gente, eu deixei configurado uma condição aqui de um teste, tá? Até se aplicando, até com o Leandro falou, tá? Caso você, por exemplo, também tenha um e-commerce, tá? Você precisa ter que a sua página, um campo específico, uma área específica dela esteja disponível para o seu cliente. Ou também se aplica a uma empresa, por exemplo, de consultoria, que tem os seus clientes que acessam o portal, você quer que um campo ali do seu site ele esteja acessível. Por exemplo, o da Populus. Eu coloquei aqui o nosso campo contato, que eu não quero que essa parte do meu site esteja disponível. Então, aqui ele trouxe um resultado positivo, não tem alerta nenhum. Eu coloquei uma condição, eu só mudei aqui o BR para BA para simular uma indisponibilidade. Ele trouxe aqui um erro, tá? E a minha condição de alerta é o meu Teams. Então, aqui, a partir do momento que ele trouxe essa falha, ele já me mandou uma mensagem aqui no Teams que o meu Scout teve uma falha, tá? Ele trouxe aqui o trigger, o status, né? A razão do erro, né? Então ele mostra aqui pra gente, ó, ele não resolveu o nome ali que eu coloquei no meu Scout. Então pode ser uma disponibilidade ou não, ou somente um erro de digitação. Mas aqui já está funcionando pra gente o nosso alerta. Então ele mostra, ó, vá para dashboard ou vai para os detalhes do seu Scout. Tá? Então, essa integração ali, isso é momentâneo, tá? Aconteceu o erro, ele já manda o alerta pra gente. Tá? E é bem simples, né, pessoal? É o que a gente sempre fala, é uma ferramenta extremamente simples de se personalizar, né, e de se trabalhar. Então, poxa, tive uma necessidade
de um novo negócio. Matheus, vai entrar uma nova localidade, eu preciso configurar o meu Scout. Cara, vou precisar contratar uma consultoria, cara, preciso de um trabalho excessivo. Não, né? É muito tranquilo todo o passo a passo para construir isso. Bom, não tivemos nenhuma dúvida aqui, senhor gente. O Oh, que Mitchell, bom. o Mitchell, ele tá Ô, até comentando aqui com a gente. Ele mandou no chat assim: sou a prova que a POC da Populous e Control Up foram de grande valia. Tive um suporte ao produto durante todo o período da POC. Estão de parabéns. Obrigado, Show. Mitchell. inclusive, prometeu, ele pode até falar para todo mundo. A gente ajuda o cliente, ajudar no sentido, os dois se ajudam, o cliente e nós Sim. o cliente, que a prova de conceito dele durou mais do que os 20 dias, sabe, tio? A gente pegou, foi além para tentar resolver. Isso que... Não, Exatamente. isso Perfeito. mostra que, na verdade, nós temos um comprometimento com a empresa. Nós queremos saber se realmente agrega valor. E, de novo, a gente precisa sempre de um ponto focal, e o Mitil, nesse caso, foi um grande ponto focal. E, novamente, Mitil, em público, eu agradeço todo o seu trabalho que você fez com a gente, de ser o nosso ponto focal. Muito obrigado. Obrigado, Mitchell. E isso mostra, né, Matheus, a nossa parceria, né? Exato. É a essência Populous. Então, de um conjunto com o Control Up, a gente tá para apoiar vocês. Então, cara, tem um caso de uso, tem um problema, vamos entrar com o Control Up, vamos auxiliar vocês e a gente tá junto nessa.